Olá, sejam bem-vindos a mais uma Pílula de Conhecimento e hoje nós vamos falar sobre eleições, política e também sobre a Covid-19. O Brasil acabou de passar por um complexo processo eleitoral no ano de 2022 e é preciso entender quais foram os principais aspectos que influenciaram tantas discussões sobre política nos últimos 12 meses. A política no Brasil é caracterizada por um sistema multipartidário com vários partidos políticos disputando o poder nas eleições. O país adota um sistema presidencialista onde o presidente é o chefe de Estado e de governo. As eleições no Brasil ocorrem a cada 2 anos para a escolha de prefeitos, vereadores, governadores e deputados estaduais e federais. Então, a cada 2 anos. Na verdade, são de 4 em 4, mas 2 anos a eleição é municipal e 2 anos a eleição é a nível federal. A eleição presidencial, então, ela acontece de cada 4 em 4 anos, com um segundo turno se nenhum dos candidatos obtiver a maioria dos votos em primeiro turno. No entanto, as eleições no Brasil elas são frequentemente marcadas por grande polarização dos discursos, disseminação de notícias falsas e a política brasileira, sobretudo nos últimos anos, com destaque para a eleição de 2022, tem sido marcada por uma grave crise institucional e um acirramento entre os 3 poderes, o executivo, o legislativo e o judiciário, que culminaram nos atos de violência do último dia 8 de janeiro de 2023, com a destruição de prédios públicos no eixo monumental de Brasília e ameaças de golpe de Estado. Essa crise teve início após ameaças à integridade do sistema eleitoral brasileiro e disseminação de notícias falsas. A tentativa de interferência em investigações da Polícia Federal e do Ministério Público Federal, além da promoção de ações antidemocráticas, como a convocação de manifestações com pautas golpistas, ajudaram a aumentar a tensão entre o governo federal e as instituições democráticas do país, o que foi visto por muitos especialistas como uma ameaça à democracia e à independência dos poderes constitucionais. A situação gerou grande repercussão no Brasil e no exterior e a política brasileira ganhou os noticiários internacionais. Além disso, a pandemia da Covid-19 teve um impacto significativo nas eleições brasileiras. Em 2020, as eleições municipais foram adiadas em alguns municípios para evitar a disseminação do vírus. As campanhas eleitorais também foram afetadas com a necessidade de se adotar medidas de distanciamento social e limitações no contato direto com eleitores nas eleições para prefeitos. A última gestão do governo brasileiro enfrentou críticas por sua resposta à pandemia, o que resvalou na eleição de 2022, sobretudo quanto a uma relativização da gravidade da doença e a defesa de medicamentos sem eficácia comprovada, por parte do governo. Isso levou a uma polarização política em torno da pandemia e das medidas de controle, como o uso de máscaras, o distanciamento social, a compra e utilização de vacinas, o que pode ter aumentado o número de casos fatais da doença no país. E essa má gestão foi alvo de uma comissão parlamentar de inquérito. A CPI da Covid foi uma investigação realizada pelo Congresso Nacional do país para apurar possíveis irregularidades na gestão da pandemia da Covid-19 pelos governos federal, estadual e municipal. A CPI foi instalada em abril de 2021 após pressão de parlamentares da oposição e devido às crescentes críticas à gestão da pandemia pelo governo Bolsonaro. A investigação teve como objetivo apurar questões como o atraso na compra das vacinas, o uso de medicamentos sem eficácia comprovada contra a Covid-19, a falta de oxigênio em hospitais e a demora na distribuição de recursos para estados e municípios enfrentarem a pandemia. A CPI teve duração de aproximadamente 6 meses e contou com a participação de senadores e especialistas de diversas áreas da saúde. O relatório final da CPI apontou diversas irregularidades na gestão da pandemia pelo governo federal, incluindo a falta de planejamento na compra de vacinas e a promoção de medicamentos sem eficácia comprovada. O relatório também pediu o indiciamento de diversas pessoas, incluindo o presidente e os seus aliados. A CPI da Covid gerou grande repercussão no Brasil e no exterior, sendo considerada uma importante ferramenta de fiscalização do poder público em tempos de crise. A investigação teve grande destaque na mídia e gerou críticas e elogios de diferentes setores da sociedade.
No geral, a política no Brasil continua a ser um tema de grande importância e interesse público, com debates acalorados sobre questões que vão desde a corrupção até a pandemia da Covid-19. A transparência e a participação cidadã são elementos essenciais para o fortalecimento da democracia e a melhoria da governança pública. Uma outra questão central à política brasileira é a corrupção. A corrupção tem sido um problema crônico no Brasil há décadas ou até mesmo séculos, afetando todos os níveis do governo, desde a administração pública local até a esfera federal. A corrupção no Brasil é frequentemente associada à impunidade, à falta de transparência e à falta de mecanismos eficazes de controle e fiscalização. Nos últimos anos, o Brasil tem visto importantes avanços no combate à corrupção, como a criação do Portal da Transparência, que é um site que é mantido pelo governo federal e que tem como objetivo disponibilizar informações sobre as ações do governo, tais como receitas, despesas, transferências de recursos e outras informações relevantes para o controle social e a fiscalização pelos cidadãos. A Lei da Transparência, por sua vez, é a Lei Complementar número 131 de 2009, que estabelece a obrigatoriedade dos entes federativos, a União, os estados, os municípios e o Distrito Federal, disponibilizarem em tempo real informações pormenorizadas sobre a execução orçamentária e financeira da sua esfera em meios eletrônicos de acesso público, de forma a garantir a transparência da gestão pública. O objetivo da Lei de Transparência é promover o acesso da sociedade às informações públicas de maneira clara, objetiva e atualizada, permitindo o controle social e a fiscalização pelos cidadãos. A legislação estabelece que os entes federativos devem disponibilizar informações sobre os valores recebidos e transferidos, licitações e contratos, compras governamentais, remuneração de servidores, entre outras informações relevantes para a transparência da gestão pública. O Portal da Transparência é uma das principais ferramentas para o cumprimento da Lei da Transparência, já que permite o acesso a informações de maneira ágil e acessível aos cidadãos. Também tem se visto um aumento na realização de operações de combate à corrupção e não se pode evitar de mencionar a Operação Lava Jato, que, com todas as críticas que se pode fazer a como a operação foi conduzida, resultou na prisão de diversos políticos, empresários e figuras públicas envolvidas em esquemas de corrupção a nível nacional. Essas operações foram resultado do trabalho conjunto de órgãos como o Ministério Público Federal, a Polícia Federal e o Poder Judiciário. No entanto, a corrupção ainda persiste no Brasil e muitos desafios precisam ser enfrentados para combatê-la de forma eficaz. Entre as principais questões que contribuem para a persistência da corrupção no país estão uma cultura da impunidade e a falta de mecanismos de controle e fiscalização eficazes. Além disso, a corrupção no Brasil tem impactos diretos na vida da população, incluindo a má gestão de recursos públicos, a falta de investimento em áreas como saúde, educação, segurança pública e a perpetuação de desigualdades sociais. Por isso, é fundamental que o combate à corrupção continue sendo uma prioridade para as autoridades e para a sociedade em geral.